seja muito bem-vindo ao canal da Easy English aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, que são as Double Weight Questions. Eu deixei essa pergunta lá no Instagram, aproveita, já segue a gente aí no Instagram, e também deixei lá para os nossos alunos, e eles escolheram esse tema para essa semana, das Double Weight Questions. As Double Weight Questions são algumas perguntas que são utilizadas no inglês que às vezes podem nos causar algumas confusões, quando utilizar, quando saber formar frases e perguntas com elas, né? Então a gente vai destrinchar as principais, existem várias, existem outras, além das que eu vou falar aqui no vídeo, mas aí, se vocês quiserem, eu trago uma parte 2 contendo as restantes, mas hoje a gente vai falar das principais. Então, é aquelas perguntas que nós temos como por quê, como, onde, quando, quem foi, quem não foi, quem subiu, quem desceu, como tá, como foi. Então, são perguntas como essas no inglês. Então, primeiramente, solta a vinheta. São as Double Weight Questions. Double Weight Questions nada mais é do que perguntas WH. E por que elas são chamadas de perguntas WH? É porque elas começam com WH. Aí simplesmente decidiram colocar perguntas WH. Tem coisa que no inglês é bem ao pé da letra. Até demais, em algumas situações. Mas tudo bem. Então vamos lá para as Double Weight Questions. Eu acho que a única que não começa com WH seria o how, mas aí é meio invertido. Então lá não dá para definir ela como uma pergunta HW, né? Decidiram colocar ela ali no meio do grupo, apesar de ser diferente. Ok. Então lá. Então vamos iniciar falando das primeiras, né? Double Weight Questions. A primeira que nós vamos analisar é what. What. O what é o nosso que, qual ou o que. For example, what's your name? What's your name? Ou do que? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What's your name? Qual o seu nome? What are you doing? O que você está fazendo? Então, o que é ou qual em inglês é what. What. Olha o exemplo. What are you doing? What are you doing? Where. Where. No português, nós temos onde para a posição fixa e aonde, posição de movimento, né? Por exemplo, onde você mora? Posição fixa. Where do you live? Posição de movimento. Aonde você vai? Where do you go? Então, no inglês, tanto onde como aonde são where. Então, para qualquer coisa de localização, quer perguntar o local, para onde a pessoa está indo, é where, ok? Olha os exemplos aí. Where do you live? Where do you live? Vamos analisar é when. When, que é quando. Por exemplo, when is your birthday? Quando que é o seu aniversário? When is your travel? Quando que é a sua viagem? Então, when é esse que dá a indicação de tempo, de passagem de tempo, de quando vai ser feita determinada ação. Por exemplo, His birthday, when is his birthday? His birthday, when is his birthday? o que nós vamos analisar é who. Who. Who é quem. Quem. For example, who's your friend? Quem é sua amiga ou seu amigo? Who are you? Quem é você? Who are you? Então, o who ele é indicado para tentar identificar pessoas, né? Who was with you yesterday? Quem estava com você ontem à noite? Okay? Então, o who é para isso indicar quem é a pessoa, quem. Olha o exemplo. Who you? 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 Lá é how. How. Uma que é bem conhecida, muito fácil de ser utilizada, acho que é uma das primeiras perguntas que nós fazemos no inglês, que é o how are you? Ou how was the weekend? É uma pergunta que eu sempre faço no início das aulas para os meus alunos, né?
How are you? How was the week? The weekend? Né? Então, o how é o como. Como você está? How are you? Como foi o final de semana? How was the weekend? How are you? How are you? É why. Igual o mineiro. Why. O why é o nosso porquê no inglês. No português, né, nós estamos porquê com acento, porquê separado com acento, porquê separado sem acento, porquê junto com acento, porquê que nós temos tanto porquê. No inglês, quando eu quero indicar uma pergunta, é why. Why are you take so long? Por que você demorou tanto? Então, todos aqueles porquês que tem a ideia de pergunta, porquê separado, sem acento, e porquê separado com acento, eles são why. Né? Quando você quer perguntar da ideia de pergunta, é why. E sempre que você quer dar a ideia da resposta, do porquê de resposta, é because. Because when the sunshine is done together. Calma aí, sorry. É que veio a música na cabeça. Sorry. Então, why, porquê de pergunta, e because é o porquê de resposta. Por exemplo, why are you taking so long? Por que você demorou tanto? Because I'm stuck in the traffic. Porque eu estava preso no trânsito. Ok? Olha os exemplos aí. Why do you hate Mondays? You don't even. Why do you hate Mondays? You don't even. Which. O which, ele nada mais é que o qual do inglês. Ué, mas what? Não, também não é qual. Which e what. Qual a diferença? Bom, a diferença é o seguinte. Quando eu dou opções para uma pessoa, por exemplo, o que você mais gosta? Banana ou maçã? Então, estou dando opções, estou limitando. Ou a pessoa escolhe uma banana, ou a pessoa escolhe uma maçã. Nesse caso, o qual é o which. Por exemplo, which do you prefer? Banana or apple? Okay? Então, você só pode escolher entre uma ou outra. Quando eu não dou opções, que a pessoa pode escolher qualquer coisa que ela queira na vida, é what. What do you want to eat? O que você quer para comer? Você pode escolher qualquer coisa. Agora, quando eu digo which do you want to eat? Aí eu tenho que dar a opção. Ou uma coisa ou outra. Which do you want to eat? Spaghetti or pizza? A pessoa tem que escolher ou entre um ou entre outro. E o what, ele é utilizado sem essa ideia de opções, sem limitações. Beleza? Eu vou utilizar, como que eu vou formar perguntas com WH, Double Weight Questions. Bom, uma coisa interessante e muito importante para se destacar é que numa pergunta, as Double Weight Questions, elas sempre vão no início da frase. Né? Então, elas sempre vão estar ali no início. For example, what do you want to eat? What do you want to eat? O do, nessa frase de what do you want to eat, ele é um verbo auxiliar, está indicando o presente. Mesmo assim, mesmo ele sendo um verbo auxiliar, e a gente sabe que o verbo auxiliar vem no início da frase, quando tem uma double weight question, a double weight question que vai no início. Vem primeiro a double weight question, depois o verbo auxiliar e depois o resto da pergunta. Beleza? Então, esse é um dos usos. E com o verbo to be? Mesma coisa. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Aqui, o verbo to be, ele se torna um verbo auxiliar também, apesar da gente utilizar a tradução dele. Então, a gente poderia talvez colocar ele como verbo modal, nesse caso. Mas isso é outra história. É o verbo to be. Ele é complicado. Deixa ele aí. Mexe com ele não, deixa ele lá, mais fácil. Deixa ele fazer o serviço dele. Tá fazendo o serviço dele, tá bom. A gente meio não dá uma definição meio concreta para ele, nesse caso. Mas tudo bem. Mas ele funciona como verbo auxiliar. Então, mesmo com o verbo to be, o que teria que iniciar a frase com uma pergunta, quando tem a double weight question, ela vem no início. What are you doing? Ok? Então, essa é a dica aí. Double weight question como estrutura de frases
de perguntas que nos ajudam a saber quando, o que, como, onde. Então, são essas frasezinhas que nós utilizamos as Double Weight Questions. E também vimos que a estrutura da frase. Quando se tem uma frase com Double Weight Questions, ela sempre vai no início da frase. Então, o que nos ajuda a identificar quando utilizá-las e onde utilizá-las, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa o seu like aí, para que a gente continue trazendo informações e conteúdo para você. E não se esqueça também de compartilhar o vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que quer aprender inglês, que tem dúvida. Manda lá no grupo da família, enfim, manda para quem você quiser compartilhar. E nesse mês, nós estamos com uma parceria, o curso da Easy English, oferecendo 50% de desconto para todos aqueles que quiserem aprender inglês nesse mês. Então, nesse mês de abril, 50% de desconto para a primeira mensalidade. Então, eu vou deixar aqui um link do WhatsApp para você falar diretamente comigo. Eu passo detalhadamente as informações para você. Beleza? Então, se inscreve aí no canal e see ya!